Pablo? Muy bien, aquí estamos entonces. Bom, voltamos, estamos aqui novamente. Este é um mega painel. Vai abordar a inovação pública em universidades. Já chegou a hora de abordar as universidades. Pessoas que estão a desenvolver os seus trabalhos em muitos pontos. Romero Frias, da Universidade de Granada, será o coordenador desta mesa. Eu vou ficar a ouvir com muita atenção o que tenham para dizer. Boa tarde, bom dia. Não sei se nos estão a ouvir em alguma gravação do futuro, mas pronto, eu agradeço ao Pablo pela introdução que fez a este painel. Agradeço igualmente aos outros 6 participantes do painel, aos quais vou apresentar nos próximos minutos. Somos 7 pessoas para tratar. Sim, penso que Esteban tem um problema. O que é que aconteceu? Diz lá, o que é que aconteceu? Ficou sem som, ficou calado. Bom, temos esperança que o Esteban regresse. Entretanto, vou contando-vos que está Maria Paz Hermosilla, do Chile. Temos Lucidana Stand, José Carlos Mota, de Aveiro, Portugal, e Fernando Vilarinho, que estás em Barcelona agora, não é, Fernando? Sim, atualmente estás em Barcelona. Sim, o moderador deixou-nos, abandonou-nos, estava tudo preparado, mas com certeza ele vai regressar. O mais importante desta mesa, eu vou começar a tirar o protagonismo ao Esteban, se ele me dá licença. Esta mesa é o resultado, é o reflexo, podemos fazer um checkpoint de um trabalho que já foi realizado, ou que vem a ser realizado há meses, na rede de universidades para a inovação pública. É uma rede muito alimentada, muito ativa, às vezes já estamos um pouco saturados de redes, mas esta rede está a funcionar de uma maneira fantástica. Peço desculpa, tive um problema, embora estejamos no centro de uma cidade, ainda não nos chega a fibra. Vamos tentar que funcione bem. Eu estava a dizer, ou melhor, estava a agradecer ao Pablo pela introdução que fizeste e agradecer também aos restantes panelistas que estão connosco neste painel que vai abordar a Universidade de Inovação Pública. À medida que vão ocorrendo as diversas apresentações, o que eu tinha realmente pensado era introduzir um documento que é precisamente a inovação pública. Começou a ser iniciado em maio, no encontro que foi celebrado com todos os que estão aqui presentes, também a CGIB participou, e como resultado desse trabalho, desse encontro tão intenso, foi criado um documento de 12 páginas onde se perfilaram uma série de ideias que vamos tentar comentar, explicar durante a sessão e também conhecer qual é a experiência de cada um nas vossas próprias cidades. Eu vou partilhar de uma forma muito rápida o ecrã para dizer-vos de onde sai o trabalho que vos vou apresentar. Vamos partilhar o link ou a ligação onde podem encontrar este manifesto pela Universidade Pública, pela Inovação Pública. Este documento provém do encontro, como eu disse, foi celebrado a 21 e 22 de maio deste ano, em plena pandemia. Tal como nos encontramos agora, teve lugar ao longo de uma série de sessões onde participaram entidades promotoras como a Universidade de Granada, a CGIB, o Ministério de Ciência e Inovação e também o Ministério de Universidades do Governo de Espanha. 43 universidades, centros de investigação, 17 instituições aliadas, como a Rede de Aragão, que também está hoje aqui presente. E nesse programa havia 17 casos de colaboração entre a Universidade e a Administração Pública, 6 conferências breves sobre as diversas formas de inovação, um diálogo sobre alianças transformadoras entre instituições, 2 mesas redondas sobre o papel dos laboratórios na inovação e sobre a agenda
2030 e 3 sessões de 10 laboratórios em paralelo para gerar ideias. Assim, queremos desglossar, queremos discriminar esse manifesto. Participaram 33 oradores, mais 200 pessoas que participaram no laboratório, aproximadamente 500, sim, cerca de 500 pessoas inscritas para participar. Portanto, esta imagem simplesmente para recordar os logótipos das instituições que participaram. Como é que chegamos aqui? Este é um manifesto in Publica. O que pretendíamos era fazer uma chamada de atenção para o trabalho conjunto das universidades, das instituições públicas, que juntamente com o sector privado e a cidadania, de uma forma prioritária, pudessem trabalhar ao redor dessa inovação pública para perseguir, para conseguir o bem comum. Qual foi este trabalho para a materialização deste documento? Em primeiro lugar, antes do Congresso, celebramos 2 sessões de trabalho virtuais, onde participaram mais de 50 pessoas que estiveram a trabalhar ao longo desses dias, antes de 21, 22 de maio. Depois houve um pedido de artigos que se procederam durante o Congresso, também tivemos em consideração materiais de conferências, mesas, debates, etc. E também foram celebradas 3 sessões com 10 laboratórios simultâneos funcionando com mais de 200 pessoas. Após o Congresso, passado um certo tempo, uma semana, para que tudo isto se consolidasse, digamos, começámos a trabalhar na redação da minuta do manifesto. Foram recebidos 35 comentários, voltaram-se a integrar e chegamos à redação, que podem encontrar o inpublica.net/manifesto. O que é que nós podemos encontrar aqui? Vamos introduzindo as diferentes intervenções dos meus colegas e colegas. O manifesto está estruturado da seguinte forma: sobre o reconhecimento do tempo que estamos a viver, da época que estamos a viver de incerteza, novos desafios para a sociedade que precisam de uma aplicação intensiva de conhecimentos. Mas, como vemos, no caso da pandemia, o conhecimento científico tem um papel fulcral. E, neste sentido, as universidades devem também manter uma posição de liderança como universidade pública para desenvolver esta inovação pública juntamente com os restantes atores. Em primeiro lugar, há uma introdução que está no primeiro ponto. Abordamos os princípios da inovação pública a partir das universidades, os trabalhadores da transversalidade, do reconhecimento do valor do setor público, tentamos trabalhar com novos modelos para aquelas pessoas que trabalham no âmbito da academia, abordam-se as diferentes formas que a inovação pública pode ser tratada nas universidades. Estamos a falar de ecossistema, já que a universidade é um entorno, é uma envolvente ecossistémica, e a relação com a universidade onde se cruza com a academia. Assim, este é um processo, é uma envolvente ecossistémica primordial. Depois, dentro da universidade, deve ser abordada como o desenvolvimento da inovação pública. Depois abordamos o papel da investigação relativamente à investigação pública, como é que ela deve ser modificada, como se deve focar no que é mais próximo e numa transferência para a transformação do território, a docência universitária como um elemento muito claro onde se possa intervir na nossa envolvente através da formação, uma formação mais aberta, pensada na cidadania, e com a participação dos estudantes em ações que estão mais ligadas ao mundo real. E depois, o papel da universidade é renovar-se a si própria, repensar-se e aplicar essa inovação pública a si própria. E depois, o papel da tecnologia em tudo isto, e já deixo a última parte para o fim, que é aquilo que poderia ser o futuro, o caminho que temos à nossa frente, para que temos que percorrer nos próximos meses, no próximo ano. E após estas palavras, vou apresentar aos meus colegas, em primeiro lugar,
Se estão de acordo, vamos introduzir um a um, 5 minutos, temos 5 minutos cada um para falar, para que possamos expor diversas focagens. Em primeiro lugar, temos Rita Grandinetti, da Argentina, e vai centrar-se precisamente nos princípios da inovação pública a partir das universidades. Rita, quando quiseres. E depois que se prepara o nosso colega José Carlos Mota. Olá, boa tarde. Para mim é uma alegria poder partilhar este lugar, este momento. E agradecer à CGIB por facilitar a incorporação deste debate na Semana da Inovação, agradecer a Pablo Pascal e a Stefan pela configuração deste painel e também dizer que é muito grato encontrar-nos com colegas muito queridos, tanto da esfera pública como das universidades. E como dizia Esteban, eu vou fazer uma referência muito breve aos princípios que alimentam o manifesto sobre a inovação pública nas universidades. E uma primeira reflexão é fazê-la desde a perspectiva destes princípios. Há uma perspectiva onde estão os grandes princípios como um quadro de referência, mas depois há uma perspectiva de construção social, que é aquela que domina no manifesto e que tem uma conotação particular quando falamos da inovação pública, porque um dos grandes desafios da inovação é como se institucionaliza, como podemos fazer para que se transforme num enquadramento, para que se possa chegar a um compromisso. E pensamos que todos estes princípios nos estão a motivar para que possamos construir as alianças, os consensos entre os agentes, que se construam novas regras do jogo para que se possam concretizar. E aqui o manifesto, bom, eu vou frisar 4 pontos que, na minha opinião, são fundamentais na nova construção de uma nova ética pública relacionada com a inovação nas universidades. Há um princípio, eixo, que tem a ver com a promoção do público como espaço de valores e de recursos partilhados. Este princípio, que parece algo fácil e simples, mas nos âmbitos académicos referimos quando muitas iniciativas estão relacionadas com tratamentos praticamente privativos, porque se nós queremos construir uma inovação pública, devemos ter em atenção o compromisso da universidade com a inovação nos processos públicos, porque recobra uma centralidade muito clara. Nós, desde a Polilab, que é o meu lugar de referência, estivemos a trabalhar no desenvolvimento da agenda da universidade, a Agenda 2030 na universidade, com um compromisso muito forte no desenvolvimento territorial, onde estão inseridos os desafios da região e do território. Outro princípio que eu também queria referir é a colaboração e a concretização desde as focagens multinível. Nós estamos convictos, todos os que estamos a trabalhar em inovação pública, esta perspectiva muitas vezes exagera os âmbitos académicos. Devemos saber como passar de uma lógica disciplinar e hierárquica de trabalho académico para estratégias que são cada vez mais horizontais de colaboração e de construção de inteligência coletiva, onde o saber académico tem muito para dizer, mas que também adiciona outros saberes na construção de outros conhecimentos. Os 2 últimos que eu gostaria de citar aqui, porque vão aglutinar de alguma forma os anteriores.
tem a ver com a procura de uma maior igualdade e uma reivindicação dos coletivos que tradicionalmente estão numa desvantagem no âmbito puro, como podemos incluir, como podemos promocionar e criar políticas ativas e mobilizadas desde a universidade para que as mulheres, os jovens ou as pessoas mais, digamos, pessoas adultas ou determinadas populações mais desfavorecidas que não tenham protagonismo nas iniciativas de inovação. E vou encerrar. E nada disto será possível se continuamos bloqueados, fechados dentro de uma lógica de propriedade muito mais, digamos, próximos a épocas anteriores do que próximos aos tempos que estamos a viver. Obrigado, Rita, pela brevidade e também teres aproveitado bem o teu tempo. Vamos já passar agora a outra questão. E está relacionada com a forma que assume a inovação pública nas universidades. Agora tem a palavra Portugal. Obrigado. Vou falar em português, mas sei que tem tradução simultânea, por isso serei compreendido. Em primeiro lugar, agradecer ao Esteban e ao Pablo o convite. É um enorme prazer poder estar a participar nesta rede e neste enorme desafio. Sublinho as palavras que o Esteban disse no início. Nós estamos a viver um momento de enorme responsabilidade das universidades na crise pandémica que estamos a viver. E esta responsabilidade obriga-nos a pensar e a repensar o modelo de organização da universidade para responder àquilo que são os problemas e os desafios que a sociedade nos coloca, desafios de curto prazo, que têm a ver com respostas urgentes de problemas do dia-a-dia, problemas que têm a ver com a solidariedade, sobretudo com os mais desfavorecidos, mas também problemas de médio e longo prazo, problemas que têm a ver com os desafios societais que estamos a viver, das extremas desigualdades sociais, do envelhecimento, do déficit digital e da necessidade de mudar a economia carbonizada que estamos e a mobilidade carbonizada. E, portanto, os desafios profundos. A questão é que estes desafios são desafios complexos e que exijam uma organização da universidade não numa matriz disciplinar, mas numa matriz interdisciplinar. Portanto, temos que experimentar novas formas de organizar o conhecimento que produzimos e, sobretudo, novas formas de o tornar útil, torná-lo disponível e útil. Desse ponto de vista, este manifesto é particularmente importante porque ele assume esta ideia de um compromisso da universidade com a inovação pública, mas é importante, nestas várias formas que ele obedece, perceber que as universidades têm vindo a desenvolver diferentes tipos de tarefas. Naquela inicial tem a ver com a transformação e com a transferência tecnológica, a criação de plataformas de transferência de conhecimento, a plataformas mais robustas de conhecimento interdisciplinar a responder a problemas complexos, a plataformas de experimentação de novas soluções para os problemas e alguns problemas do cotidiano, não os problemas complexos, mas os problemas do cotidiano, sobretudo das comunidades, das comunidades para as quais a universidade também trabalha, a novas plataformas como o Challenge-Based Learning e que, de alguma forma, mobilizam os saberes para responder a problemas e a desafios. Estas diferentes gerações de compromisso e de organização do conhecimento obrigam a universidade a organizar-se de forma diferente. De alguma forma, a institucionalizar esta colaboração, tornando-se mais aberta, mais porosa, mais dialogante e mais horizontal. Isto é um enorme desafio à forma como temos organizado a universidade. E isto implica, noutro ponto de vista, um papel de mediação entre a universidade, os decisores, as empresas, as organizações do tecido da sociedade civil. Portanto, uma ideia de uma universidade cívica que reforça a sua missão de cooperação, a sua terceira missão, modificando, alterando as outras duas missões, que é o ensino e a investigação. Isto é um enorme desafio à forma como produzimos o conhecimento, vai nos obrigar também a formas de ativar os mecanismos de escuta das necessidades e dos problemas da comunidade, a ter plataformas
de mais horizontais de diálogo e onde o espaço do risco e da experimentação possa existir, e, sobretudo, por fim, criar novos espaços de encontro, novos espaços físicos de diálogo. Isto implica uma universidade que seja, por um lado, mais aberta, mas, por outro lado, mais itinerante, mais próxima dos territórios e das comunidades a que deve procurar responder. E eu julgo que este manifesto é um excelente contributo nesse sentido, por isso, parabéns, e estou naturalmente disponível para continuar a colaborar. Muchísimas gracias, José. Muito obrigado, José Matos. Passamos agora à intervenção de que vai falar do papel sistémico da inovação pública em relação com as universidades. Boa tarde e bom dia a todos. Loredana Stan, pedimos desculpa, não tínhamos dado o nome. Muito obrigado a Pablo, a Sergib e a Esteban por nos convidarem. E realmente quando falamos de inovação pública, ao mesmo tempo é um processo fortuito. Isto não acontece assim por nada. Para conseguir resultados relevantes é imprescindível trabalhar sobre a inovação num ambiente propenso, que seria o ecossistema de inovação. Normalmente, quando pensamos num ecossistema, costumamos pensar na natureza. Podemos definir um ecossistema natural como sendo um sistema formado por organismos vivos, num ambiente em que vivem, as complexas dinâmicas que se dão nestes ambientes e onde cada parte deste sistema influi sobre as outras partes. Falando da inovação, neste caso também falamos de um sistema complexo de recursos, de redes dinâmicas entre diferentes atores para melhorar ideias e serviços. E conhecer isto em pormenor é fundamental para os processos de inovação que possam ser estabelecidos, que sejam sustentáveis, que contem com as sinergias e os conhecimentos e todas as... No manifesto, acho que fica para trás algumas leituras muito limitadas que se costuma fazer quando se fala costuma-se falar de sistemas de dupla hélice ou tripla hélice, onde se falam as empresas, universidades ou empresas, universidades e administrações públicas. Na verdade, o manifesto, de maneira muito acertada, fala que incorpora, para além destes três eixos ou protagonistas, incorpora também a cidadania, um aspecto mais amplo, e ao território e as suas particularidades. Este território, a importância que tem de trabalhar no território. Gostaria de falar de algumas mudanças que é preciso estabelecer, que se vêm desenvolvendo a pouco e pouco. Isto é, por um lado, a transição para a inovação aberta, que potencializa focagens e pensamentos colaborativos e interdisciplinares, e onde a universidade deve e pode desenvolver um papel central, fulcral, orquestrar todas estas dinâmicas colaborativas que podem aproveitar todas as sinergias dos atores que possam criar o que a Mariana Mazzucato chama um sistema simbiótico funcional, onde os resultados gerem valor para todos os atores implicados. Depois, uma segunda mudança, a mudança para a inovação sistémica. Dizemos que muitas vezes a inovação é um processo fortuito, poucas vezes. Devemos deixar de pensar em projetos de inovação para pensar em inovação sistémica, que conecta o regional com o global, o social com o económico, a agenda de inovação com todas as preocupações de sustentabilidade social ou ambiental. E uma terceira, que é, digamos, a transição da evolução sistémica, só se pode fazer em espaços de inovação mais flexíveis, sejam receptivos
para inputs e procuras que se possa facilitar essa transversalidade de esforços de diferentes âmbitos. São estes espaços onde se pode gerar a confiança e o compromisso de participação por parte dos atores. Isto só se consegue com lógicas de participação horizontais que gerem, como dizia, benefícios para todos os atores e também desde o reconhecimento da participação destes atores. Estes espaços que são hubs, ou laboratórios de inovação, laboratórios de governo, contribuem para o fomento da mudança cultural nestas organizações, promovendo novas formas de fazer, de pensar, de se relacionarem e promovendo uma linguagem, um relato interiorizado por todos os atores. E aqui gostaria de salientar que acho que é fundamental o papel das universidades para criar consciência e desenvolver essa linguagem da inovação e trabalhar com os demais atores para que possam depois interiorizar e criar as infraestruturas e orquestrar o sistema de inovação e promover a colaboração e a interdisciplinaridade e, em suma, libertar a inovação com uma visão muito mais horizontal e inclusiva a partir do papel de gerador de conhecimentos, como é a universidade, e também o seu papel mais independente neste aspecto. E acho que é tudo quanto a mim. Muito obrigado. No vosso caso, na vossa visão, são especialistas nesta visão de ecossistema. Também perito na questão que vai abordar, sem dúvida, Fernando Vilarinho, da Universidade Autónoma de Barcelona e da rede ENOL, da rede europeia de Binlads, que nos vai falar dos laboratórios e do papel da tecnologia que tem neste processo todo. Quando queiras, Fernando. Boa tarde, um prazer para mim. Obrigado, Esteban. Obrigado, Pablo, Sergip. Gracias a todos. Esteban, bueno, ser el cuarto o el quinto hablando tiene la dificultad de que muchas cosas interesantes ya se han dicho. Sin embargo, voy a empezar con el manifiesto, haciendo lo mejor que se puede hacer con un manifiesto, que es retando las cosas que dice. Voy a coger un punto y tratar de desarrollar el tema sobre ese punto, que es concretamente el uso de los laboratorios como elementos de innovación, como instrumentos de innovación. Y lanzo la siguiente pregunta, que ya salió en algún momento, es, ¿y no estaremos sobrelabeando? ¿No tenemos una sobreactuación de laboratorios o sobre representación de laboratorios? Para poder responder esta pregunta y siguiendo un poco el discurso que estaba realizando también Loredana, voy a poner un ejemplo que ha surgido de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Centro de Visión por Computador. Nosotros ya hace casi más de 9 años empezamos un proyecto de transformación de innovación pública, que es el Library Living Lab, el laboratorio sobre bibliotecas públicas. Comenzamos en una pequeña biblioteca de un barrio, de una ciudad del extrarradio de Barcelona, para explorar cómo la tecnología transforma la experiencia cultural de la gente. Claro, cuando hacemos esto desde la universidad lo que vemos es un instrumento de transferencia de tecnología para que nuestras cosas, yo me dedico a la visión por computadora, a la inteligencia artificial, doy clases sobre ello, para que poder aplicarlo esto en un campo nuevo, el campo de la cultura, en donde habitualmente no teníamos una vía de salida. Sin embargo, cuando tú pones un laboratorio en algún sitio, todo cambia. Cambia de una manera que, como comentaba antes Loredana, es sistémica. El proceso de poner este laboratorio en una biblioteca pública, donde no se ponen laboratorios, hasta ahora empiezan a ponerse, ¿no? Pero habitualmente lo que se ponían son libros. Es que, desde luego, lo que pasa es que cambia la red de bibliotecas de Barcelona y el resultado es que ahora mismo la red de bibliotecas de la provincia de Barcelona, más de 240 bibliotecas, tiene un programa que se llama Bibliolab. Bibliolab es un cambio sistémico que transforma las bibliotecas públicas como entornos de innovación y colectividad de creación y atesoramiento de conocimiento. Y esto ahora mismo se escala a través, como has comentado, Esteban, de la red europea de Living Labs,
en la cual tenemos un grupo de trabajo sobre el impacto social de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quiere decir eso que vamos a transformar todas las bibliotecas de Europa? No lo sabemos, tampoco es nuestro objetivo, no está en nuestro libro de ruta. Sin embargo, sí que hemos planteado el tema de la inteligencia artificial desde diversas dimensiones que hasta ahora nos habían planteado, ¿no? Que es cómo la inteligencia artificial, además de ser el número uno de creación de puestos de trabajo ahora mismo y de transformación de todo el ecosistema laboral, se transforma también como una excusa de ver cómo la institución pública, una institución casi seculares, ¿no?, que tenemos, también se transforma dentro de la transformación digital. A nivel de la Universidad Autónoma de Barcelona, eso también se ha tenido otro impacto, que es la aparición de labs, más labs, un colectivo, algunos de ellos living labs, otros no, que sirven también como instrumentos docentes. Y quiero abrir aquí una lanza también. Dentro de nuestro grado de ciudades inteligentes y sostenibles, hemos identificado una asignatura, que es la asignatura de modelos de innovación urbana y ciencia ciudadana. El hecho de poder tener un elemento de formación dentro de un contexto de ciudades inteligentes y sostenibles, en los cuales los propios laboratorios de innovación y los procesos de ciencia ciudadana que sitúan al ciudadano dentro del proceso científico, yo creo que es muy interesante porque nos permite reflexionar, es una autorreflexión en la universidad sobre cuál viene a ser nuestro papel. Y ahora llego un poco a la conclusión, cerrando dentro de esta historia, ¿no?, que os he contado desde que pusimos un pequeño laboratorio en una biblioteca de barrio, ¿no?, hasta que estamos llegando a nuevas asignaturas dentro del grado de ciudades sostenibles en nuestra universidad. ¿Cuál es, ¿no?, entonces la razón por la cual tenemos que poner todos estos laboratorios, o porque tiene sentido que salgan estos laboratorios? Y aquí la razón es que es la nueva forma de hacer. La transformación digital no es una nueva revolución industrial, es una transformación fundamentalmente humana. El hecho de poder acceder a todo el conocimiento potencialmente a través de Internet nos transforma como seres humanos definitivamente. Y el resultado es todo este tipo de transformaciones sistémicas que permiten atacar los retos de manera colectiva. Con lo cual, a la pregunta de si tal vez estamos sobrelaveando, yo creo que en principio no, porque tal vez es el proceso evolutivo natural en esta conceptualización de cambio sistémico, en el cual la tercera misión de la universidad, que también comentaba José antes, se plantea como un elemento de orquestación de este cambio sistémico, ya que la universidad es el conector entre el conocimiento que se genera en la universidad y la tecnología que se transforma, tanto la tecnología dura como las tecnologías sociales, pero de esto podemos hablar en otro momento. Muchas gracias, Fernando. De hecho, la cuestión que plantea yo creo que ha formado parte también del debate que se mantuvo en el Congreso y que hemos mantenido, porque si os fijáis en el manifiesto, la idea del laboratorio no es una idea central. Se habla de la universidad en su conjunto, siendo consciente de que cada universidad gestiona esto de una manera distinta, ¿no? Pero sin duda pues, es un referente que merecía al menos un subepígrafe, ¿no? Pero es una cuestión central, yo creo, lo que plantea para replantearlo, ¿no?, aquellos que estamos continuamente hablando de laboratorios. Avanzamos con una cuestión central a todo esto, que es la investigación. Para abordar la cuestión de investigación e innovación pública tenemos a Ivana Bentes, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ivana, cuando tú quieras. Obrigada, Estevam. Obrigada, Pablo. Vou falar em português também. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Estou no Rio de Janeiro, Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria pegar uma questão não simplesmente relacionada com a investigação, a pesquisa, mas falar um pouco também da gestão, porque nós tivemos uma experiência muito radical no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a pandemia. A nossa universidade ela tem 100 anos e em 3 meses, com a pandemia, nós tivemos que fazer uma verdadeira revolução, não só nós, todas as universidades do mundo, em termos de gestão, para virtualizar não só as aulas remotas, a pesquisa, a extensão, ou seja, virtualizar a vida, né? Fizemos um processo de virtualização da vida em 3 meses, em 6 meses, algo que parecia impossível, não é isso? Para as nossas universidades que são muito fordistas, disciplinares,
mas com toda a sua estrutura muito pesada. Então, enfim, eu acho que precisou uma crise humanitária, precisou de uma crise sanitária para a gente entender que essa inovação na gestão, na pesquisa e no ensino, ela é possível, né? Aproximando a produção do conhecimento das universidades com a sociedade. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa experiência, né? Porque ela foi uma experiência de flexibilização de todas as estruturas mais pesadas que nós tínhamos, né? A minha universidade, nós somos quase 100 mil pessoas, 80 mil, enfim, estudantes, técnicos, docentes, né? E é isso, nós fizemos a virtualização de 100 mil pessoas, né? De uma hora para outra. Estamos até agora nesse mundo remoto, né? Então, eu trago isso só para dizer que, enfim, né, essa inovação ela é possível, ela é desejável e a gente pode vislumbrar, né? Quando a gente fala da pandemia e da crise, a gente sempre tem muito esse aspecto catastrófico, né? Mas eu digo que a gente tem uma dimensão anastrófica, que nós vislumbramos um pouco de futuro e um pouco de inovação futura durante essa pandemia. E, entre elas, né, essa possibilidade de falar diretamente para a sociedade, por exemplo, né? Então, os resultados de pesquisa das aulas, nas redes sociais, no YouTube, ou seja, né, cursos, a nossa comunidade acadêmica, que é fechada, em espaços de infraestrutura física para poucos, né? De repente ela se virtualizou, né? E essa produção de conhecimento produziu mais conhecimento, né? Enfim, então eu acho que a gente precisa muito, talvez, digerir esse processo para a gente pensar como, né, nós podemos pensar nessa abertura, né, para a sociedade, né? Seja através dessas aulas públicas, seja através da difusão do resultado das pesquisas. Eu trabalho com o campo da comunicação e, me parece, o nosso manifesto é maravilhoso. Mas ele é maravilhoso porque, justamente, né, essa inovação pública, essa inovação cidadã, ela já está se dando dentro das universidades. A dificuldade que nós temos, e eu acho que a sociedade tem, é de visualizar, né, e de acessar os bens comuns, como os que nós produzimos, né? Então, me parece que esse trabalho, por isso que a questão da gestão e mesmo da pesquisa e da docência é tão importante. Como é que faz efetivamente essa redistribuição de poder, redistribuição de conhecimento, redistribuição de protagonismo, né? Porque me parece que a inovação ainda produzida nas universidades, ela tem um diálogo forte, pelo menos no Brasil, com o Estado brasileiro, né? A inovação pública, ela impacta muito na própria comunidade acadêmica, mas aí a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de impactar diretamente os territórios, né? Então, assim, mapear esses processos me parecem decisivos. E aí essa experiência da virtualização ela foi muito impactante para a gente aqui, muito impactante por essa possibilidade de você chegar diretamente num público, num território, que nós não vislumbrávamos como horizonte direto, né? Então, eu queria trazer essa questão, e então me parece que, sem dúvida, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando eu falo de mapear, quando eu falo de dar visibilidade, quando eu falo em processos comunicacionais, para que esse acesso da sociedade a esses bens possa se dar, eu estou falando efetivamente, né, em coisas também muito materiais, né? Não só essas aulas públicas, não só esses produtos, mas compartilhar os espaços e a infraestrutura da universidade, compartilhar os laboratórios, os equipamentos, as equipes, as pessoas. Né? Como eu digo, nós somos comunidades bilionárias de pessoas, de infraestrutura, de tecnologia, de equipamento, de metodologias, mas nós estamos concentrados num campus, né, de concentração dessa riqueza, né? Então, me parece que esse compartilhamento de infraestrutura é algo que a gente pode trabalhar. Claro, não é fácil, né? O reconhecimento e a certificação dos saberes informais, isso também é redistribuição de riqueza, quando eu reconheço a produção de conhecimento do outro, quando eu reconheço saberes não acadêmicos, quando eu reconheço a pesquisa não acadêmica como produtora de bem comum e de inovação. Então, essa certificação, né, que nós valorizamos tanto os nossos certificados, os nossos diplomas universitários, nós temos que redistribuir certificação e riqueza, né, enfim,
para além da universidade. E, sem dúvida, incorporar, né, esses investigadores, esses docentes, essa formação livre dentro das universidades. Eu sei que tem limites, né, enfim, de titulação, nós temos limites muito claros, né, na nossa hierarquia, dos mestres, doutores, mas me parece que essas são algumas experiências que algumas universidades brasileiras estão fazendo, de incorporar, inclusive, o docente sem o pesquisador e o docente não universitário. Né? Enfim, então, seria essas as questões que eu traria para concluir, e, enfim, eu acho que são algumas questões que a gente pode pensar a partir do manifesto, que é extraordinário. Muchas gracias, Ivana. Vamos a tomar un par de minutos más. Hemos comentado con Pablo para poder concluir. Vamos concluir bem. Maria Paz Hermosilla, que nos fala da Universidade Adolfo Ibáñez, do Chile, vai abordar uma questão central, que é a docência universitária e inovação pública. Maria Paz, quando queira. Olá, muito obrigado a todos pela organização e por todo isto, e por partilhar este painel e por todo o trabalho que se fez desde a rede neste manifesto, que penso que é muito importante vincular as universidades com o trabalho do setor público e, neste caso específico, com a necessidade de inovar no setor público. Eu dirijo um laboratório de inovação pública que se dedica a promover a inovação do conhecimento no setor público. Em relação ao que me corresponde é a docência. Como corresponde a docência com a inovação? O manifesto destaca coisas importantes. Em primeiro lugar, precisamos de trazer à docência projetos aplicados. Precisamos de aproximar a docência ao que está a acontecer no fazer público. Isso coloca já um problema de educação para os docentes, porque não é só a pegar num caso e repeti-lo durante todos os anos. Temos que fazer um esforço de conectar com aqueles que estão agora no serviço público e poder gerar esses vínculos para que os alunos, sejam de grau ou de pós-grau, pós-graduação, possam trabalhar em projetos atuais. Por exemplo, uma forma de o fazer e até de conectar docências, nós temos um curso de formulação de projetos de docência, que é um curso curto. Aí os alunos criam ideias de projetos. Tomamos os melhores projetos daí e oferecemos-los às teses de magíster, de mestre, para o encerramento de um programa académico. Então geramos essa ponte. Primeiro um curso, geramos este vínculo com o setor público e depois levamos isso para outro programa de docência que permite, por exemplo, que as teses sejam feitas sobre projetos reais. Assim, temos o Departamento de Estrangeiros, o Departamento de Educação, o Serviço Nacional de Pesca, o Serviço Eleitoral. São projetos reais, modelos de predição de fraude, a apresentação de contas dos candidatos, mas é necessário ter essa conexão entre o que está a acontecer realmente e as aulas. Outro ponto que apresenta o manifesto é a questão de abrir a docência, não só para aquele que possa pagar, mas também para todos. Nesse sentido, os laboratórios cumprem e estão a ter um papel muito ativo no sentido de fazer palestras que permitam aproximar o conhecimento e também outros muito ativos em fazer cursos gratuitos com os MOOC e fazer programas de inovação curricular. Nós temos um programa de inovação curricular onde o material está aberto. O mesmo curso que fizemos com a Universidade de Chicago, estamos agora a fazer com a Universidade de Monterrey. É um programa, é um material que está todo em online. Geramos um glossário, toda a metodologia do curso, está tudo online, os vídeos e tudo. Também por esse lado, abrir a docência, prendê-la à experiência do público. E algo que eu pediria ao setor público que nos ajudasse. Nós também precisamos de saber qual é o estado da arte das capacidades do público, das capacidades públicas. Seria bom que os organismos públicos fizessem cadastros periódicos de 3 em 3 anos, para sabermos o que é que os funcionários públicos precisam de aprender.
Nós agora fazemos investigações no setor público, nisso interagimos com os funcionários e vemos o que é que tem ou não tem, o que é que precisam ou não precisam. Mas seria muito útil também que no setor público pudessem fazer estes levantamentos de como está, qual é o estado das capacidades para nós poder estabelecer programas adequados à realidade. Para os funcionários públicos também isso poderia gerar um círculo virtuoso. E o último desafio, em termos de docência e animação pública, é que temos que ser dinâmicos na criação de programas. Temos que ser capazes de dar resposta com programas que entreguem as ferramentas ao ritmo, não da universidade, que tem que ser um ritmo acelerado para poder entregar todos estes conhecimentos. Com isto, concluo a minha intervenção e agradeço muito. A docência e a investigação na universidade tem que estar ligada à inovação pública nesse sentido. Muito obrigado, Maria Paz. Obrigado a todos os que intervieram. Acho que fizeram uma boa introdução ao que se pode encontrar neste documento e ao que as universidades estão a trabalhar face à ligação com o setor público e à inovação em políticas públicas. Despedir-nos e marcar um encontro, ou procurar encontrar nas próximas semanas, encontrar-nos e todas as universidades que o desejem, procurar tempo para, com mais tempo, falar nas redes e apresentar este trabalho conjunto e continuar a avançar e visualizar as nossas próprias universidades e funções públicas, papel que pode ter este desenvolvimento da inovação pública. Podem ler o manifesto em unimpublica.net e despedimos-nos até breve. Muito obrigado, Pablo. Deixo a palavra e damos passagem ao seguinte painel. Agradeço a todos e a todas. Estão a fazer um trabalho magnífico. Não é fácil sem articular uma rede tão potente e ativa como aquela que estão a articular, e para nós é muito grato participar e acompanhá-los. Tivemos vários colegas, Steven Romero, Rita Grandinete, Ivana Bertes, Fernando Vilarinho. Agradecemos a todos o vosso contributo a este painel.